Audiobook do livro Meu Caminho para Rotary. Leitura de Antônio José Sader, Rotary Clube de Sertãozinho, Governador Distrital 2013-2014, Distrito 4540. Capítulo 20. Uma família unida. Os hábitos de vida na família de meu pai costumavam estar sempre em franca ebulição. Parecia venturoso quando vovô comprou-lhe outra drugstore. Era na cidade de Fairhaven, Céu Alegre, a cerca de 40 quilômetros de Wallingford. A família se reuniu novamente numa boa casa que vovô comprou. Tudo parecia bem. O entusiasmo e o otimismo de papai eram sem limites. Fomos recebidos entre os líderes da cidade e nós, crianças, passamos a frequentar a escola dominical na igreja e fomos matriculados na escola. Papai trabalhava bastante e durante os seus lazeres permanecia com a família. Nas tardes de domingo, ele nos reunia ao redor do piano que vovô dera à minha mãe. Papai dirigia o canto, embora ele não conhecesse nada de música. Sua voz de baixo não entoava nem modulava, mas parecia com o ruído de uma caixa surda. No entanto, ele não se dava por achado, e de temperamento exuberante como era, regia como se soubesse fazê-lo. Quando não sabia a letra do hino, costumava improvisar. Quando começava um hino, ninguém sabia quando terminaria, pois ele adorava causar efeito sobre a mamãe. Por exemplo, ele cantaria: "As frustrações de minha vida foram muitas, os meus pecados o foram mais. Mas, graças a Deus, eu não sou santo." Sendo a última linha seu improviso, ele a cantava com mais redobrado entusiasmo. "É exato, papai. Você nunca foi santo." Sua relação de amigos continha criaturas das mais diversas condições, e você foi sempre tão livre de preconceitos religiosos e políticos como eu jamais conheci outro, exceto, talvez, o seu pai, meu avô, de quem você e eu herdamos tolerância. Outra coisa sobre você, meu querido pai, que ocorreu muito depois de eu haver deixado Vermont, ainda guardo carinhosamente na memória. Refiro-me ao período final da sua vida em Denver. Mamãe estava aniquilada, cega e paralítica. Ocorreu então a grande mudança da sua vida. Você a assistiu com a maior ternura durante os seus últimos anos de vida, carregando-a nos braços para a cama e para a cadeira de roda, alimentando-a pacientemente às colheradas, murmurando-lhe palavras carinhosas e de consolo. Como foi grande o seu desespero quando ela morreu! Como você encarou com bravura a sua solidão naqueles últimos anos em que ela sobreviveu. Papai tentou ser parcimonioso quando retomou a vida em Fairhaven. Ele imaginou um sistema de trocas. Trocava charuto por fígado, língua e bucho, que considerava petiscos. O Sr. Powell, fumante inveterado, aceitava a barganha, já que, como açougueiro que era, quase não tinha outros fregueses para tais vísceras. Papai procurou estender o sistema, tomava em aluguel cavalos e carruagens do Sr. Hyde, dono do estábulo
mediante 10% do pagamentos em charutos. Fizemos muito lindos passeios de carro aos domingos nesse sistema de barganha. Ele oferecia trocar charutos por qualquer outra mercadoria, mesmo que dela não servisse para nada. Parece que não se dava conta de que os charutos também lhe custavam dinheiro. Com o correr do tempo, a família aumentou. Vieram outros filhos, Guy, Claude e Reginald. Tia Sue, que veio morar conosco, preocupada com o aumento dos filhos de mamãe. Guy morreu muito criança. Claude morreu a serviço da sua pátria nas Filipinas no final do século. Reginald sobreviveu. Tornou-se membro da Universidade de Wyoming, serviu no exército durante a Primeira Grande Guerra e agora mora na Califórnia. Papai cultivava o quintal durante a estação quente e colhia bom suprimento de batatas, uvas, morangos, trocando ideias de quando em quando com o padre católico que morava ao lado. O produto do quintal barateava bastante as despesas da casa. Enquanto papai cuidou da drugstore e mamãe atendeu a casa, as coisas correram a contento. Mas papai cedeu às suas fraquezas, de querer tornar-se inventor, e mamãe passou a tomar empregadas domésticas e dar lições de pianos, dirigir o coral da igreja. Então, tudo veio abaixo. Chegamos ao extremo de não termos o que comer. Meu avô previu o desastre e chamou a atenção de papai. Este sorriu indulgentemente, certo de que o velho estava caduco. Inventou um veneno contra besouro da batata para substituir o verde Paris. Batizou-o de Púrpura Londres. Mas o verde Paris continuou sendo o preferido. Inventou também um preparado a que deu o nome de Flor de Agosto, e como não dispunha de cobaias para experimentá-lo, passou a experimentá-lo em nós, as crianças. As suas experiências com produtos químicos resultaram em muitas explosões, suficiente para abrir buracos em suas roupas ou manchá-las, tornando-as irrecuperáveis. Repetiu a tragédia de Racine. Foi como se meus pais não houvessem aprendido nada com o passado sofrimento. Nós três, os filhos mais velhos, estávamos frequentando a escola. O diretor era um sujeito alto, seco, anguloso de olhar malvado. Chamava Ichabod Spencer. Nunca assumia a postura ereta. Tinha um andar mole e bambo, que dava a impressão de estar se preparando para saltar sobre alguém inocente ou culpá-lo. Sua atitude inspirava terror à criançada. Era um detetive nato e ansiava sempre farejando pela sala. Usava um paletó preto e calças com joelheiras salientes ensacadas. Não me lembro de haver visto vestígio de sorriso em sua face. O castigo corporal era permitido naquele tempo, nas escolas públicas. Ichabod Spencer demonstrava ter prazer de aplicá-lo. Havia muitos cômodos no prédio, ao lado da sala de aula onde ele poderia saciar a sua malvadez, fora das vistas e ouvidos das crianças,
mas ele gostava mesmo era de praticá-la brutalmente, assustando as crianças inocentes e tímidas. Certa vez, um dos alunos assustou-se a ponto de desmaiar. Doutrora feita, o menino se impressionou tão profundamente que durante uma semana não pôde suportar alimentos no estômago. Para as faltas mais graves, era costume encaminhar o aluno para o professor Spencer, que aparecia sempre com alacridade, portando seu costumeiro chicote de couro cru. Havia um menino gaulês no nosso departamento que se chamava Harry Perry. Era incorrigível. Para ele, o professor Spencer não gastava muita fala. Apenas 2 frases. Harry Perry, venha cá na frente e tire o paletó. Então, em meio aos gritos do rapaz, o professor Spencer, saravaiva, chicotadas sobre eles, enquanto a gurizada pálida tremia nas suas carteiras. Se Charles Dickens, antes de escrever o seu Nicholas Nickleby, tivesse conhecido o professor Spencer, este teria sido retratado como personagem Wackford Squeers. O professor Spencer era a encarnação do imortal diretor do Dota Boys School e Harry Perry seria o equivalente ao pobre Smike. Desgraçadamente, a Nova Inglaterra não teve um Charles Dickens, profligando o abuso de autoridade nas escolas, para que os métodos educacionais tivessem sofrido grandes mudanças em ambos os lados do Atlântico. Minha experiência na escola dirigida pelo professor Ichabod Spencer foi para mim a gota d'água. Eu fora capaz de suportar a falta de direção e a má conduta dos costumes na casa dos meus pais, mas a permanência na escola do professor Spencer não foi possível. Estava além da minha capacidade. A nossa casa em Fairhaven não subsistiu. Papai e mamãe mudaram-se para o Colorado, onde permaneceram até a morte. Mamãe em 1920 e papai em 1926. Meu lar em Wallingford ainda estava aberto para mim e pela 3ª vez eu me refugiei lá na sua calmaria. Minha experiência em Fairhaven aumentou de muito a minha solidariedade à vovó na tristeza que o envolveu nos seus últimos tempos de vida. Eu percebia preocupado as dolorosas impressões que as cartas de meu pai produziam em vovô. Ao lê-las, ele abandonava-se sentado na sua cadeira de braços por hora, suspirando tristemente. O amargor da sua postura doía fundo em minha alma, embora eu fosse um guri irrequieto e traquinas. De quando em quando, vovô e eu trocávamos confidências. Eu era sempre quem as provocava, embora ele jamais me dissesse o que sentia. Eu notava-lhe o olhar impregnado de ternura. À medida que ele envelhecia, aumentavam as dificuldades de certo altos cuidados. Pedia-me, às vezes, que lhe barbeasse, e eu o fazia o melhor que podia. Outras vezes, pedia-me que ajustasse as suas calças. Não me lembro que ele me houvesse pedido para executar qualquer tarefa doméstica, mas certa vez o vi entrando em casa sem acabar a remoção da grande camada de neve que se acumulara no caminho.
Esgueirei-me, então por trás da porta, apanhei a pá onde ele a deixara e removi o monte de neve que restara e fui para disfarçar correndo ao correio. Um dia, como eu estivesse sentado ao seu lado, ele me disse que não poderia esperar permanecer conosco por muito tempo. Perguntei-lhe, até quando? Respondeu-me, no máximo 10 anos. Fiz-lhe então a pergunta, você gostaria de viver mais, vovô? Oh, sim, e muito, respondeu-me em tom de resignação. Assim é com os homens e com todas as criaturas, desde o menorzinho dos insetos até o maior gigante dos mares. Todos agarram-se à vida. A providência fez indesejável o abandono deste mundo. Eu imagino sempre como o moribundo encara a morte. Será que ele a vê tão terrível e indesejável como eu a vejo? Vovô não teria dito se eu não o tivesse levado a tanto. Se eu não fosse de natureza tão impossível e tão curioso, teria percebido que não contribuíra nada para abrandar as tristezas de vovô. Mas eu era apenas um menino de boa índole, inclinando às brincadeiras, traquinadas e outras infantilidades. A despeito dos meus estouvamentos e frequentes traquinadas, vovô demonstrava terna afeição para comigo. Um dia, quando Mary Foley estava na cozinha com suas louças e panelas, vovô comentou, esse menino marcará sua existência. Muitos anos depois da morte de vovô, chegou a mim um pequeno e bem conservado caderno que continha resumos da situação financeira dele a cada 1º de janeiro de 1826 até 1888, ano em que ele faleceu. Sem data numa das páginas estava escrito para mamãe e Paulo. Era um testemunho eloquente da sua determinação e autossacrifício em favor dos seus entes queridos. Vovô era homem calado, pensava mais do que falava. Muita gente que conhecia falava muito sem pensar. Com vovô isso não acontecia. Demorava até para responder sim ou não. E antes de pronunciar essas palavras, havia alguns pigarros e murmúrios, e emitidas vinham amparadas em talvezes e pode-seres, que soariam mal vindos de outra pessoa. Percebi muito cedo que ele usava essas palavras e gestos para prevenir aborrecimento se suas afirmativas ou negativas estivessem erradas. Era como se estivesse experimentando os freios antes de se lançar num declive. Quando alguém passava a conhecer bem vovô, tomava os seus sim ou não como definitivos, não importando o número de pode ser, talvez, possivelmente, acompanhantes. Apesar de não serem cuidadosos no falar, como vovô, os vermontenses eram mais ou menos calados. Não podemos esquecer o clássico episódio entre Silas e Obadiah. Silas estava experimentando seu novo automóvel e, por má sorte, atropelou Obadiah. Consternado, parou e perguntou, eu te machuquei, Ob? Este, limpando o pó da cabaça,
e dos braços respondeu: eu poderia responder que você me acariciou, se. A maioria das crianças tem oportunidade de aprender com os ensinamentos e exemplo dos pais. Poucas têm dos avós. A maneira de pensar dos pais passa aos filhos. Eu me considero afortunado por ter tido o privilégio de escolher entre os métodos ordenados e prudentes dos meus avós e os desordenados e imprudentes dos meus pais. Eu jamais teria apreciado tanto a casa dos meus avós se não tivesse vivido também na casa dos meus pais. Um meu amigo dileto costumava dizer que todo lar bem equilibrado deveria ter uma refeição diária em que os membros da família pudessem discutir os planos de futuro e os eventos presentes. Ele afirmava que as refeições com esse rito são extraordinariamente edificantes. O nosso jantar era a refeição ritual. Se pode chamar de refeição um simples repasto. Era durante o jantar que os assuntos de família eram resolvidos. Vovô, sentado em sua cadeira de braços, cortando transparentes fatias de queijo duro ou quebrando uma rosquinha. Era quando emitia os seus mais eloquentes epigramas. Já mencionei antes o desusado tamanho dos seus polegares. As más línguas caçoavam que ele usava os polegares para quebrar barriguinha de melaço. Era tudo calúnia. Aqueles grandes polegares eram voltados só para o bem e os seus movimentos infundiam eloquência e liderança.